Vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 13, nós vamos pensar sobre esse tema, os verdadeiros inimigos, Nós estamos numa série de pregações, falando sobre a verdadeira guerra. Semana passada nós falamos sobre o verdadeiro herói, sobre o que Jesus fez por nós e o que isso significa e como ele venceu a guerra celestial. No entanto, nós ainda estamos em batalha e essa guerra está longe de terminar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito difícil de se interpretar, ou que há muita confusão no meio da igreja, onde nós vamos falar sobre as duas bestas enviadas por Satanás e sobre o famoso número 666, e vamos entender o que isso significa. Então, Apocalipse capítulo 13, inicialmente nós vamos ler do verso 1 até o verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e a boca como de um leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhes foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado seja o Senhor, a Deus, pelo enorme privilégio que temos de estar em momento de adoração diante do Senhor, Pai. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza de acordo com a Tua vontade, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, na ministração e na explicação desse texto. Que seja, Deus, o Senhor falando diretamente aos nossos corações, e que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para que a gente possa entender bem esse texto, nós precisamos avaliar o contexto do texto. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos, num período de forte perseguição do imperador Domiciano, ele pegava e ele perseguia, ou ele mandou perseguir os cristãos, e fazia isso não de maneira justa, mas por óbvio de maneira injusta, como um imperador, como um ditador, como alguém que tinha um déspota, que tinha o poder daquele momento. O que acabou acontecendo no Apocalipse capítulo 12 é que nós vimos como Jesus venceu a guerra celestial. Apocalipse capítulo 12 tem uma chave hermenêutica. Nós explicamos aqui que todo o livro de Apocalipse ele precisa ser visto e interpretado a partir daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Existe sempre uma chave interpretativa dos textos de Apocalipse no Antigo Testamento. No caso de Apocalipse capítulo 12, essa chave é Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas nós vamos ver agora que no capítulo 13, a chave hermenêutica é Daniel, capítulo 7, a gente vai ver isso daqui a pouco porque é tão importante. Mas o capítulo 12 mostra como a vitória de Jesus na cruz expulsou Satanás do céu e fez agora Jesus o grande herói, o grande vitorioso sobre essa batalha celestial. No entanto, Satanás foi expulso dos céus, mas foi enviado para a terra. E com ele foi enviado 1/3 dos anjos, do qual Satanás persuadiu. E o texto do capítulo 12 termina com Satanás em pé sobre a areia, furioso em direção à mulher. A mulher ali é a figura representativa da igreja. E aí terminou assim o capítulo 12. E agora a gente está querendo saber o que é que vai acontecer. Pois bem, João começa a descrever para nós a visão que ele teve daquele momento. E aí, olha só o que está escrito. Em primeiro lugar, acompanhe comigo aí do verso 1 até o verso 8.
vi uma besta que saía do mar. Ele vê duas bestas. Uma delas é uma besta que saiu do mar. Essa besta que saiu do mar, ela simboliza uma coisa muito interessante aqui. Primeiro eu preciso explicar uma coisa aqui. Vocês vão ver no decorrer do texto que a besta ou as bestas são os grandes instrumentos de Satanás para perseguir e para persuadir a humanidade, para enganar a humanidade. A primeira besta é a besta que sai do mar. O mar aqui representa o caos. O mar na Bíblia representa algo desastroso, representa algo que é ruim, representa o caos em nossa volta, em nosso meio. Pessoal, vamos deixar a câmera aí desse jeito, tá bom assim? Tá ótimo. O pessoal já está vendo lá, eu acho. Então olha só, a besta representa aquilo que é ruim. Ele está dizendo que essa besta do mar, ela surge no meio do caos, ela surge no meio do desastre, ela surge no meio daquilo que é ruim. Essa é a besta do mar, essa é a origem da besta do mar. A besta do mar ainda apresenta, o mar apresenta para um horizonte de várias nações. Isso também faz sentido. Está falando de uma besta que tem um poder abrangente, porque o mar é isso. O mar não é como um país que se divide na terra do país A, B, C, D ou Y, mas é um mar, ele se estende por todo o nosso planeta. E olha só quais são as características dessa besta. Ela tem 10 chifres e 7 cabeças, 10 coroas sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. Nós já vimos que o dragão também tem várias cabeças, vários chifres e várias coroas, e isso significava o poderio do grande dragão. Isso significava como ele tinha diversidade na maneira de atacar, na maneira de persuadir, na maneira de fazer, na maneira de enganar. Isso mostrava que a autoridade de Satanás, a autoridade essa de Satanás que é dada a essa besta, chamada besta do mar, é semelhante, é parecida, ela é tão poderosa quanto o próprio Satanás. O verso 2 diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés de urso, a boca de leão. Aqui começa porque nós precisamos entender Daniel capítulo 7. Se você olhar para Daniel capítulo 7, verso 18, Daniel relata a existência de 4 bestas. Ele diz lá que ele fala de 3 bestas que são nomeadas, um leão, um urso e um leopardo. E ele fala de uma 4ª besta que é terrível. No caso de Daniel capítulo 7, do verso 1 até o verso 8, essas bestas ali representavam as grandes nações que seria um império sobre o mundo. Ele estava falando da nação babilônica, dos medos persas, dos gregos e dos romanos. Talvez os grandes impérios que nós tivemos na história da humanidade. O que isso significa aqui? Significa o seguinte: João está tendo a visão. Preste atenção. Jesus foi lá, venceu na cruz, cumpriu a promessa e agora nos libertou do pecado e nos garantiu a vida eterna. Por conta disso, Satanás perdeu a sua posição de promotor, de acusador, daquele que poderia colocar o dedo em riste e dizer o nosso erro, porque agora Jesus nos justificou. Ao fazer isso, Satanás entra em guerra nos céus, mas Deus envia Miguel e o seu exército e expulsa Satanás, e Satanás agora vem para a terra. Satanás agora na terra, ele tem um inimigo. Qual é o inimigo? A mulher, a igreja do Senhor Jesus. Esse é o grande inimigo de Satanás. Satanás então agora usa de artimanhas. A primeira delas, ou o primeiro que está sendo apresentado aqui para nós, é a besta do mar. Uma besta que é poderosa, uma besta que tem abrangência, uma besta que tem grande poder. E agora ele está dizendo o que significa o poder dessa besta. Por isso ele evoca aquilo que está em Daniel capítulo 7. Se Daniel capítulo 7, essas figuras, leopardo, urso e leão, apontavam para grandes nações, o que ele está querendo dizer é o seguinte: que a besta do mar é a representação de nações, de governo, de poderio, de ideologias, de filosofias. Quem controla isso é a besta do mar. É ela que tem o poder, ela vai reinar a partir dessa perspectiva. E daí você já ouviu dizer no livro de Apocalipse que fala de um grande governo de coalizão que vai existir no mundo para perseguir os cristãos. Talvez, de fato, isso aconteça em algum momento da nossa história, mas isso não significa que a besta do mar já não está atuando. Como? Disseminando governos, filosofias, ideologias, para justamente dominar o nosso coração.
Ela fala aqui que essa besta, ela tem um nome de blasfêmia. E depois lá na frente vai dizer que ela fala com blasfêmia e com arrogância, com prepotência. A ideia aqui é que essa besta do mar quer substituir o lugar de adoração de Jesus no coração dos homens. É isso que essa besta do mar quer fazer. E essa besta do mar tenta imitar Jesus. Olha o que diz o verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Aqui é uma paródia, que se chama assim, paródia no sentido de uma imitação daquilo que Jesus fez. Se Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e isso fez de Jesus o grande símbolo da humanidade e o grande salvador da humanidade, então agora Satanás usa da mesma artimanha, o que significa que, primeira hipótese, ele estava falando aqui de Nero. Nero, na década de 70, 60, foi o grande perseguidor dos cristãos. Nero pôs fogo em Roma, acusou os cristãos tiveram que se dispersar, porque era perseguido pelo Império Romano. Mas, anos mais tarde, surge o imperador Domiciano. E Domiciano, ele é conhecido como o novo Nero, ou pior do que Nero. Ele agora passa a perseguir os cristãos de maneira mais ferrenha do que Nero havia perseguido. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a besta do mar parece que tem hora que ela morre, mas ela ressurge, ela vem à tona novamente, e ela vem cada vez mais poderosa. Mas também está dizendo aqui, esse livro de Apocalipse, o capítulo 13, sempre aponta para uma realidade presente e para uma realidade futura. Por isso eu preciso muito da sua atenção para que você entenda o que a gente está dizendo. Presencialmente, significa que Satanás está atuando através de governos, de filosofias e de ideologias, e que quem faz isso é a besta do mar. No futuro, está aprontando para uma realidade onde um dia alguém se apresentará à humanidade como o grande salvador e como se Jesus fosse. Paulo vai chamar esse de o iníquo, ou homem da iniquidade. Haverá uma figura que vai de fato conduzir a humanidade dentro da mesma forma de pensamento. Apesar das diversas religiões, das diversas ideologias, das diversas filosofias, dos diversos governos, no futuro a besta do mar se apresentará como o iníquo, como o homem da iniquidade, e vai conseguir juntar toda a humanidade em prol de uma mesma visão. Em prol de uma mesma visão. Enquanto isso não acontece, o que estamos vivendo agora é que a besta do mar age sobre a humanidade, a fim de gerar na humanidade uma adoração diferente de Cristo. E meu irmão, eu estou vendo a politização que há, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Políticos agora se tornaram verdadeiros deuses, dignos de serem adorados. O que é isso? É a besta do mar agindo para tomar o lugar de Cristo no meu e no seu coração. No meu e no seu coração. Perceba como isso é sério. Perceba como isso é sério. A besta do mar então se curou, as pessoas ficaram maravilhadas, é o que diz aí o verso 3, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta dizendo: quem é essa como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta do mar ganha notoriedade na humanidade. A besta do mar agora consegue controlar o pensamento humano, ele consegue convergir ideologias, religiões, filosofias e governos numa mesma direção. E as pessoas agora começam a ver como essa besta é poderosa, como ela tem poder, como ela tem autoridade, como ela pode controlar, e pasmem, como isso é bom, porque senão as pessoas não adorariam. Verso 5 continua: a besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. A besta se apresenta com autoridade arrogante a quem é necessário, mas sobretudo apresenta argumentos blasfêmicos para justamente desvirtuar a nossa fé em Deus.
porque esse é o grande objetivo da besta. Presta atenção, o dragão foi expulso dos céus e agora ele está na terra. A condenação dele já é dada como certa, Jesus já venceu e já garantiu isso na cruz do Calvário. O que ele quer fazer agora é trazer para si o maior número de seguidores que ele puder, e por isso ele evoca a besta do mar. A besta do mar vai ser essa que vai ter autoridade de governo, de ideologia, de filosofia, de religião, onde vai conseguir convergir todos numa mesma direção, no mesmo propósito. E ele vai se apresentar como alguém arrogante, como alguém que fala blasfêmias no que diz respeito à palavra de Deus. Agora pasmem, lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Nós vimos que no domingo passado, que esse tempo significa um meio tempo. A Bíblia, o livro de Apocalipse fala de 7 anos, de 3 anos e meio, de 42 meses, que seria 3 anos e meio, e fala também de 7 dias ou de 3 dias e meio. O que isso significa? Significa o seguinte: passaram-se 42 meses, ou passou meio tempo, entre a queda de Adão e a vinda de Jesus. Meio tempo. Jesus veio, cumpriu, realizou-se o primeiro tempo da nossa vida e da nossa história. Agora, o outro meio tempo, os próximos 42 meses, que é um número figurado, óbvio, não são exatamente 42 meses, só está falando que é um tempo. Os próximos 42 meses, ou o próximo meio tempo, é entre a vinda de Jesus, a primeira vinda, e a sua segunda vinda. Nesse período, a gente viu semana passada que Jesus, ao chegar aos céus, expulsou Satanás para a terra. Quando Satanás então vem para a terra, a ele é dada a autoridade para fazer tudo isso aqui durante esse segundo tempo de história humana, ou segundo tempo de história da vida. E nós estamos vivendo esse tempo, entre a primeira e a segunda vinda. E a besta do mar já está atuando, ela ainda não se manifestou, mas ela já está atuando entre nós. Verso 6 diz o seguinte: ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. O grande inimigo da besta do mar são os crentes, é o povo de Deus, é o Deus desse povo. Esse é o grande inimigo. Se ele não consegue e não conseguiu destruir a Deus no campo celestial, cósmico, nos céus, então agora a maneira dele atingir é justamente desvirtuar todos, essa é a intenção de Satanás, da presença de Deus. E por isso ele usa argumentos a fim de enganar o meu e o seu coração, para que a gente não olhe mais para Deus, e para que a gente olhe para outras coisas que pesquem o nosso coração, que fisguem o nosso coração, que façam com que o nosso coração seja firme nessas outras coisas. Agora olha só, verso 7, a coisa vai piorando. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos. A besta do mar recebeu poder e autoridade para guerrear contra o povo de Deus. E sabe o que vai acontecer? Verso 7: contra os santos e vencê-los. Existem pessoas dizendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Essas pessoas precisam rasgar esse capítulo da Bíblia. Aliás, não só esse, mas muitos outros. Precisam rasgar inclusive o sermão escatológico de Jesus, que diz que nós vamos passar por grandes aflições. Aqui, como eu disse, aponta para um tempo presente e para um tempo futuro. Então vamos lá. No tempo presente, a besta do mar ainda não se manifestou. Ela está atuando, mas ela ainda não se manifestou. No tempo presente, o que está acontecendo é que há uma desvirtuação do Evangelho dentro da igreja, e você pode observar isso nos dias de hoje com muita tranquilidade. Basta você ligar a sua televisão ou entrar na internet e você vai ver a quantidade de pastores, pastoras, profetas e apóstolos e bispos e pai apóstolo e sei lá quantos nomes vão dando, falando besteira, falando coisas que não são do Evangelho, desvirtuando as pessoas da centralidade do Evangelho de Cristo Jesus.
levando as pessoas a adorar a Deus por interesses particulares. Eu quero adorar ao Senhor porque assim a minha vida vai ser melhorada, porque assim eu vou ganhar mais, porque assim eu vou ter mais, porque assim eu vou viver mais, porque assim eu não vou ficar doente. Pois bem, essa não é a realidade do Evangelho. Quando as pessoas pregam isso para você, como se o Evangelho fosse uma espécie de cupom para você ter um bem-estar para o resto da sua vida, essas pessoas são mentirosas, elas são agentes da besta do mar, que estão pregando uma falsa religião e conduzindo o seu coração para uma realidade distante do Evangelho. A mesma coisa acontece quando você tem uma ideologia como centralidade da condução das suas decisões. Por exemplo, pessoas que se dizem marxistas e que todas as decisões de sua vida são com base na ideologia de Marx, apesar do que aquilo que é conhecido como marxismo hoje, Marx nem vivo era. Muito do que é defendido como marxismo hoje, Karl Marx nem vivo era. Foi um desenvolvimento dos seus possíveis discípulos. Eu estou dando exemplo de Marx aqui, meu irmão, mas você pode usar qualquer outro nome. Qualquer outro nome. Para citar outro sociólogo, às vezes você gosta daquilo que Durkheim disse. E você diz, não, Durkheim é meu grande ídolo. Eu entendo, é a sociedade que vai interferir no homem e que não sei o que, papapá. Por isso a gente precisa tomar as decisões assim, o assado. Não me interessa qual é a pessoa, a ideologia que você trouxe para a sua vida como regra dos passos que você vai dar. Ao fazer isso, você está atendendo aos agentes da besta do mar. E eles vão vencer essa guerra. Aparentemente, parece que eles vão vencer essa guerra. Ou muitos de nós vamos perder para essa guerra. Aliás, eu diria que temos perdido. Temos perdido. Quando o seu político, e aqui eu não estou falando de político nenhum, porque eu não posso nem falar a palavra político, do tanto que as pessoas já ficam, parece gato, espinha aqui. Porque a idolatria está tão grande, está tão absurda, que se eu citar o nome de um político aqui, já acabou. Você já para de prestar atenção na exposição da Escritura, para você ver o nível de idolatria que nós estamos. Eu estou dizendo isso para você, meu irmão, para dizer o seguinte: o meu e o seu coração, quando é conduzido dessa forma, e não pelo Evangelho, significa que nós estamos perdendo a batalha. E a besta do mar está vencendo a batalha. Porque esse é o papel dela. E ela vai ganhar. Foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. A besta do mar, mais uma vez, hoje ela está atuando em toda tribo, língua, povo e nação. Mas no futuro, quando ela se manifestar, quando ela aparecer, quando ela vier à tona, vai ser possível ver o governo real dela sobre todo o povo que existe sobre a face da terra. Verso 8 diz assim: todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação. Todo mundo vai adorar a besta, todo mundo vai entregar os argumentos da besta, seja filosófico, ideológico, religioso, político, não interessa. Todo mundo da face da terra, quando o homem da iniquidade surgir, quando a besta do mar se manifestar, todo mundo vai adorar, menos, com exceção de o povo santo de Deus. O povo santo de Deus não vai se curvar à adoração da besta do mar, não vai. O povo santo de Deus vai se manter firme por causa do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi derramado sobre essas pessoas, o nome delas foi escrito no livro da vida. E por causa da obra de Cristo, da vitória garantida na cruz do Calvário, esses permanecerão fiéis a Cristo. Agora, talvez venha a parte que você não vai gostar. Não sei se você gostou até agora, mas vem a parte que eu acho que você não vai gostar. Como que nós enfrentamos a besta do mar? Como que nós enfrentamos esse movimento da besta do mar, que vai simplesmente varrer a terra e vai governar sobre todo homem?
Sabe como que a gente faz isso? Verso 9 e verso 2, olha aí, segundo lugar, confie na vitória. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ir morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu quero lembrar para você mais uma vez o que está acontecendo. O imperador, porque João está escrevendo esse texto para as pessoas daquele tempo, e também para nós, do nosso tempo, e também para as pessoas que vão vir daqui 100, 200, ou seja lá, quanto tempo o mundo existir. Essa palavra serve para aquele povo daquele tempo, serve para nós hoje, e vai servir para as pessoas amanhã. Para aquele tempo, por que ela servia? O imperador Domiciano está perseguindo os cristãos de forma injusta. As pessoas estão sendo mortas em praças públicas, as pessoas estão sendo jogadas na arena entre os leões, as pessoas estão tendo seus bens confiscados, as pessoas estão sendo tomadas as suas famílias. É isso que está acontecendo. E de repente, no meio dos cristãos daquele tempo, poderia existir o seguinte: vale a pena suportar isso em nome de Cristo? Vale a pena sofrer por causa de Cristo? Vale a pena? Eu preciso de ter um sinal espetacular, eu preciso que um anjo venha e interfira na minha história e na minha vida, para que eu possa perceber a presença de Deus, se ela de fato é real na minha vida. E aí João escreve assim: então, deixa eu te explicar um negócio. Quem tiver que ir para o cativeiro, quem tiver que ir preso, quem tiver que ir para a masmorra, vai para a masmorra, vai para o cativeiro. Quem tiver que ser morto, vai ser morto. Isso não é frustrante? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A besta do mar já está andando entre nós. Ela já está dominando mentes e corações, por meio de ideologias, filosofias, religiões e política. Ela já está fazendo isso. Em alguns territórios já há inclusive perseguição aberta, principalmente no Oriente, onde o cristianismo é abertamente perseguido. É a besta do mar agindo. Mas haverá um momento em que isso vai chegar também na minha e na sua casa. Haverá um momento em que a besta do mar vai dominar sobre toda a terra. E o que eu preciso fazer quando isso acontecer? Quando as pessoas vierem me prender por causa de Cristo, quando as pessoas roubarem os meus bens por causa de Cristo, quando as pessoas me humilharem por causa de Cristo, quando as pessoas me perseguirem por causa de Cristo, quando eu perder o emprego por causa de Cristo, quando eu perder a esposa por causa de Cristo, quando eu perder os meus filhos por causa de Cristo, o que eu devo fazer? Perca, mas permaneça fiel a Deus. Duro, né? Essa é a palavra de ânimo do coração que João dá para aquele pessoal que estava sendo naquele tempo morto, perseguido, injustamente julgado. Esses são os que não adoraram a besta, esses são os que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses são os que têm o sangue do Cordeiro derramado sobre si. Eles são fiéis e eles são perseverantes, eles não desistem. Eles estão firmes em Cristo Jesus. Não importa a perseguição, não importa a circunstância ruim, não importa a doença, não importa a falta de dinheiro, não importa. Eles estão firmes em Cristo Jesus. Nada justifica que esses homens possam ser infiéis a Deus. Não, eles são fiéis a Deus porque eles sabem que a verdadeira vitória não está sobre aquilo que os olhos podem ver. A verdadeira vitória está sobre aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então, confie na vitória. George Lade, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o julgamento final está nas mãos de Deus e virá com certeza. Os que erguem a espada contra o povo de Deus receberão retribuição justa, mas para esperar aquele dia é preciso perseverança. Por enquanto, a impressão é que a besta tem poder ilimitado para matar os santos. Isto exigirá deles uma fé inabalável de que Deus ainda é Deus e de que Ele ainda está no governo e que o seu reino está acima de tudo. Quando o homem, lembra mais uma vez,
Tempo presente, a besta já está fazendo isso, mas ainda não é geral, ainda não conquistou tudo. Haverá um tempo em que a besta do mar, que é também o homem da iniquidade, vai se apresentar e vai ser aquele que vai conquistar todo o coração humano. Haverá esse tempo. E quando isso acontecer, eu e você precisamos continuar firmes, fiéis e perseverantes no Senhor. Jesus, ele fala sobre isso também. Jesus fala que esses dias seriam tão terríveis que Deus teve que abreviar um pouquinho. É como se Deus tivesse colocado assim: vai ser dia 31 de dezembro. Aí fala assim: rapaz, vai dar não, vamos jogar para agosto, que o pessoal não aguenta até 31 de dezembro não. Deus fez isso, Jesus diz que Deus fez isso, porque nós não vamos ver sinais, nem milagres, nem anjos, nem nada nesse sentido. Haverá apenas um sistema corrupto. Olha a besta do mar aí, meu irmão, já prestou atenção nisso aí? Não é isso que a gente diz? O sistema está falido, o sistema é corrupto. Parece que há uma força que conspira para que tudo dê errado, para que tudo que a gente for fazer precisa ser de um jeito errado, precisa ser de um jeito mau, precisa ter o pecado envolvido. Não, 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 não é que parece, não. Há de fato uma força agindo nesse sentido. Essa força é a besta do mar. E olha que ela ainda nem se manifestou. Quando ela se manifestar, vai ser muito pior. E quando ela se manifestar, e mesmo nos dias de hoje, o que eu e você precisamos fazer? Continuar firmes, fiéis e perseverantes ao Senhor. Mas aí o texto continua, verso 11: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres de cordeiro, mas que falava com o dragão. Agora ele viu outra besta, essa é a besta da terra. A besta da terra, em termos cronológicos, ela é visível primeiro do que a besta do mar, porque a besta da terra é uma serva da besta do mar. A besta da terra é um subalterno da besta do mar. Então essa é a tríade do mal: besta da terra, besta do mar e o grande dragão, que é Satanás, a antiga serpente. Essa é a tríade do mal. Essa é a tríade do mal que nós estamos enfrentando. Esses são os verdadeiros inimigos. A besta da terra é o falso profeta. A besta da terra, ela sai da terra mesmo. É a ideia de que ela sai de dentro de nós, ela sai do meio de nós, ela está entre nós. Essa é a ideia. Ela não vem de outro lugar. E ela tem uma característica interessante: ela parece um cordeiro, ela tem 2 chifres, mas é como de cordeiro, mas ela fala como um dragão. Então ela se apresenta da maneira que se faz necessário para com quem ela quer falar. Ela se apresenta como um cordeiro lindo, ou se apresenta como um dragão poderoso. Essa é a ideia. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela faz da terra os seus habitantes adoradores da primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então olha só o que essa besta faz. Essa besta é o falso profeta. Essa besta foi convocada pela besta do mar. É muita besta hoje, né? A besta do mar convocou a besta da terra, para a besta da terra ser a boca dela, ser o profeta dela, ser a quem anuncia a chegada dela. Então a função da besta da terra é preparar o terreno para a chegada para a besta do mar. E como que ele faz isso? É o que nós vamos ver aqui, olha só, verso 13: realiza grandes sinais e maravilhas. A primeira coisa que a besta da terra faz é coisas extraordinárias. Qual é o objetivo? O objetivo é tirar os seus olhos de Deus e colocar os seus olhos em qualquer outra coisa. A besta da terra é o falso profeta, e ela tem poder para fazer coisas extraordinárias, milagres extraordinários. O que significa, meu irmão, que eu e você deveríamos ter cuidado, atenção, quando coisas extraordinárias acontecem. Porque milagres, eu estou falando de milagre mesmo, não estou falando do falso não. Estou falando de milagre, estou falando de um cara que não tem perna, a perna cresce. Estou falando desse tipo de milagre, uma pessoa que é surda há anos e de repente começa a ouvir. Estou falando desse tipo de milagre, não estou falando desses milagres que a gente fica vendo. Tinha um caroço aqui, senti, sumiu. Não, estou falando de coisa que é indiscutível, milagre. Adivinha? Satanás faz isso por meio da besta da terra. Satanás faz isso por meio da besta da terra. A besta da terra é o falso profeta. O falso profeta é a falsa religião.
Tudo isso é para tirar os seus olhos de Deus. Como que eu vou discernir? Paulo já fala sobre isso em 2 Tessalonicenses, que virão dias em que Satanás fará milagres extraordinários, prodígios extraordinários entre nós, mas não em nome do Senhor, em nome dele mesmo. E isso é para enganar o povo de Deus, isso é para enganar os santos do Senhor. Muitos de nós, nos dias de hoje, têm julgado a nossa vida com Deus e julgado viver em Deus a partir da experiência e não a partir da palavra. E esse tem sido o grande erro do cristianismo nos últimos anos. Porque nós vamos a algum lugar e falamos o seguinte: eu senti a presença de Deus. O Espírito do Senhor falou comigo. Eu vi sinais extraordinários acontecendo. Mas o Evangelho naquele lugar não é pregado. Deus naquele lugar não é glorificado. O Senhor não é exaltado. O centro daquela instituição é um indivíduo, ou é a própria instituição. Preste atenção numa coisa, meu irmão: não importa o tamanho do milagre, não importa o tamanho da experiência, se ela não te leva a Jesus, corra dela, fuja dela, negue ela. Porque melhor é continuar surdo, melhor é continuar sem a perna, melhor é continuar doente, do que fazer coisas ou viver coisas extraordinárias para se abraçar com a besta da terra, com o falso profeta, com Satanás e o seu dragão. E acredite, isso tem acontecido muito, muito. E eu não estou falando só do falso evangelicarismo, não. Eu estou falando de diversas outras maneiras de apresentar um Deus, uma divindade, que não é o Deus verdadeiro. Preste atenção nisso, meu irmão. A experiência não pode ser o crivo de julgamento se você está vivendo verdadeiramente com Deus ou não. Dizendo isso, eu não quero dizer que a gente não viva experiências. Eu não quero dizer que Deus não faz milagres. Eu não quero dizer que Deus não faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz milagres extraordinários. Deus atua no meio do seu povo. Mas isso tudo aponta para Ele mesmo, para a própria sua glória. E não para homens ou para instituições. E talvez esse seja o grande crivo. Primeiro, conheça a palavra de Deus. Saiba se aquilo ali tem a ver com Deus. Diversas religiões foram criadas nos últimos anos, porque alguém viu um anjo em cima do monte ou em algum lugar. E o anjo falou que a partir daquele momento que tinha que ser, para se relacionar com Deus, tinha que fazer isso ou tinha que fazer aquilo. Diversas religiões surgiram nesse contexto. E essas religiões não estão levando as pessoas para Cristo. Elas estão levando as pessoas para si mesmo, ou para suas próprias instituições, para atender os seus próprios desejos, para atender o seu próprio umbigo. E esse é o papel da besta da terra. E ele faz isso muito bem, não se engane. Chegando a fazer descer fogo dos céus à terra, à vista dos homens. Ele não vai fazer qualquer milagrezinho não, gente. Você imagina o que é um homem fazer descer fogo do céu? Aqui claramente ele está evocando aquilo que Elias fez. Ele está dizendo o seguinte: Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, que talvez tenha feito os maiores prodígios do Antigo Testamento, a besta da terra vai fazer coisas como Elias fez, ou maiores do que essas. Então perceba que não vai ser difícil enganar a gente não. Segundo lugar, olha lá, o que a besta da terra faz? Verso 13, verso 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. A palavra enganou aqui também significa seduziu. E a besta da terra tem esse papel, ela seduz os homens por meio dos milagres. A besta da terra quer conduzir você para longe de Deus e faz isso por meio de milagres extraordinários. Aliás, preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Satanás sempre tem 3 formas de atingir a cada um de nós. Primeira forma, ele nos seduz. Ele provoca o nosso coração, ele atende o desejo do nosso coração. Não deu certo? Segunda forma, ele nos engana. Ele traz uma ideologia revolucionária, uma filosofia que agora vai mudar a sua história. Não deu certo? Então agora ele persegue. É isso que ele faz. Ele nos seduz, ele nos engana ou ele nos persegue. É isso que Satanás vai fazer. Se você não é perseguido por causa do nome de Cristo, então você ou foi seduzido ou foi enganado.
É simples assim, está fácil de você ver aonde que você está nesse papel aí. Verso 14, por causa do sinal que foi permitido realizar em seu nome a primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhe que fizesse uma imagem de honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Agora o falso profeta já tem os seus seguidores, e o falso profeta tem o dever, ou papel, de pegar esses seguidores e refletir esses seguidores no Deus que ele quer apresentar, que é a besta do mar. Então é isso que ele quer fazer. Então ele pega aqui o pessoal, agora vocês vão fazer uma imagem do nosso verdadeiro Deus. É como se fosse uma volta àquilo que aconteceu lá no deserto do caminho de Moisés, quando Moisés sobe ao monte e o povo começa a ficar sem saber o que fazer, e aí vão até Arão e eles sugerem então construir um bezerro de ouro e começam a adorar aquele bezerro de ouro como se Deus fosse. É isso que a besta da terra faz. Ela pega as pessoas, está vendo como eu faço poder? Está vendo como é Deus que faz? Sou eu que estou fazendo, e papapá, e papapá. Então, agora deixa eu te apresentar um negócio aqui. O verdadeiro Deus é esse. Faz uma imagem desse Deus. Vocês vão adorar a esse Deus. Vocês vão se colocar diante desse Deus. E isso, naquele contexto, naquele tempo, naquele momento, naquela hora, tem algo interessante acontecendo. Naquele momento ali, meu irmão, o imperador havia mandado erguer uma estátua dele, colocado entre as cidades, para que fosse adorado por todo mundo, por todo cidadão. O imperador mandou fazer isso. Então João está falando de uma realidade que estava acontecendo naquele momento, e está falando de uma realidade que está acontecendo hoje. O problema é que as estátuas que estão sendo erguidas nem sempre são estátuas de deuses em si, mas talvez a estátua que está sendo erguida é a estátua da fama, do poder, do dinheiro, ou seja lá o que for. O fato é que o falso profeta, como foi apresentado aqui, ele tem facetas diferentes. Ele se apresenta como cordeiro e ele fala como um dragão. Ele age, ele conduz você da maneira que você precisa ouvir. Mas depois que ele arrebata o coração dessas pessoas, ele faz com que essas pessoas adorem a besta do mar. Agora vem a parte mais difícil, olha só. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, de modo que ela podia fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Mais uma vez, ele está fazendo uma referência ao que estava acontecendo naquele momento. Quem não adorava o imperador romano era impedido de comprar, era impedido de vender e era até morto em praça pública. O falso profeta traz vida à besta do mar. É o falso profeta que vai anunciar, que vai mostrar a besta do mar. É isso que ele vai fazer. Mais uma vez eu quero recapitular aqui em 30 segundos. Olha só. Jesus venceu tudo na cruz do Calvário, a batalha celestial foi vencida, Satanás foi expulso para cá com os seus anjos, no caso agora a gente chama eles de demônios. Eles estão entre nós e o objetivo de Satanás é justamente agora perseguir o povo de Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Para isso ele traz dois coleguinhas, a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar é justamente aquele que faz com que a gente pense conforme ele quer que a gente pense, através de ideologia, filosofia, religião, seja lá o que for. Mas a besta do mar ainda não se apresentou, ela ainda não é vista. Para ela ser apresentada, o terreno precisa ser preparado. E quem faz isso? A besta da terra, através da falsa religião. E a besta da terra tem poderes extraordinários. Quando eu estava, certa feita eu falei sobre isso aqui na igreja, imagine a seguinte cena. A gente conta a história, melhor, a Bíblia conta a história, quando o mar foi aberto por Moisés, sendo perseguido no Egito. Imagine que esse falso profeta abra o mar entre a Inglaterra e Nova York. Imagine essa cena. O mar é aberto entre a Inglaterra e Nova York. As pessoas vão acreditar nesse homem? As pessoas vão dar ouvidos a esse homem? Mas é coisas assim extraordinárias que vão acontecer. Imagine fogo do céu vindo. Imagine pessoas ao monte sendo curadas. Não essas curas que trazem às vezes dúvida ao nosso coração, mas coisas assim realmente extraordinárias, que não podem ser questionadas. Imagine isso acontecendo ao monte,
Agora, isso ainda não está acontecendo. Aí está acontecendo aqui e acolá, mas não com toda a expressão que vai acontecer no futuro. Mas naquele tempo também estava vivendo isso. A besta da terra então arrebanha os seus seguidores e aponta esses seguidores para a besta do mar. E a besta do mar agora exige que aqueles que não se curvaram a ela sejam mortos. Lembra do que eu falei? Satanás seduz, ou engana, ou faz as duas coisas, ou persegue. É isso que está acontecendo aqui. A besta da terra tentou seduzir, tentou enganar, agora ele está perseguindo. E aí a gente vê o famoso 666. Afinal de contas, que número é esse? Na mesma narrativa da besta da terra diz assim, olha: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número do homem, seu número é 666, ou o famoso 666. Então vamos lá, vamos entender primeiro os primeiros versos aqui. A besta da terra agora já enganou, já seduziu, mas agora tem alguns que não querem vir. Então o que ele começa a fazer? Perseguir, é a estratégia dele. E por que ele está perseguindo? Porque essas pessoas não estão adorando a besta do mar. Naquele contexto, daquele momento de João, quem era a besta do mar para eles? O imperador Domiciano. Era a estátua dele que estava sendo colocada sobre as cidades. E quando essa estátua não era adorada, o que acontecia? Eles eram perseguidos, eles eram mortos e eles eram impedidos de comprar e de vender ou de comercializar com o Império Romano. Então ele está falando de uma coisa que estava acontecendo naquele momento da história. Isso é importante, meu irmão, porque tem muita gente que lê esse texto aqui e começa a imaginar, vai ter um chip. João nem sabia o que era chip. Vai ter um chip que vai pôr na testa, que vai pôr na mão, que vai não sei o quê. Então preste atenção. Aquilo estava acontecendo naquele momento da história. Estava acontecendo. Continuou acontecendo em toda a história. A besta da terra, assim como atuou nos dias de João, continua a atuar nos dias que se passaram e continua a estar presente nos dias de hoje. Qual o objetivo da besta da terra? Apontar a besta do mar, apresentar a besta do mar como verdadeiro Deus, como alguém que toma o lugar de Jesus nas nossas vidas. Quem não vai receber essa marca da besta? Aqueles que adoram ao Senhor, foram remidos pelo sangue de Cristo e estão com seu nome escrito no livro da vida. O que é então a marca na mão e na testa? É muito mais simples do que você imagina. A marca na mão ou a marca na testa significa fazer. Mãos na Bíblia significa isso, agir, ação, fazer. E testa significa mente, pensar. O que ele está dizendo aqui? Se você não adora a besta, significa que você não pensa como a besta, e significa que a sua ação não reflete o pensamento da besta. Então, por óbvio, você não tem a marca da besta. Agora, imagine que o imperador romano chegou e disse o seguinte: você quer comer? Você quer comercializar comigo? Você quer ter liberdade nas minhas cidades, aonde eu mando? Então você precisa adorar essa estátua. Você precisa adorar esse Deus, porque esse é o verdadeiro Deus. Para os romanos daquela época isso não era problema, porque os romanos adoravam tudo que é tipo de Deus. Tudo que é tipo de Deus. Os romanos, está tudo certo, é mais uma estátua, é para adorar, está tudo certo. Beleza, sem problema, sem crise. Mas para os cristãos que entendem a existência de um único e verdadeiro Deus, que é criador de todas as coisas, que governa sobre todas elas e que tem o cetro na mão, porque Ele é o verdadeiro rei, isso é um problema. Mais uma vez, o que está acontecendo aqui é evocando um acontecimento lá de Daniel. Você vai se lembrar. Sadraque, Mesaque, Abednego, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro gigantesca. E todas as vezes que era cantada uma música determinada lá,
todo mundo se prostrava e adorava. Lembra disso? O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Nós não vamos adorar. Nabucodonosor chamou eles e falou: vocês vão adorar, porque se vocês não adorarem, eu vou mandar acender essa fogueira 7 vezes mais. Não há quem livre vocês das minhas mãos, disse Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Deus pode nos livrar, Deus pode não nos livrar, mas nós não nos curvaremos. E o que aconteceu? Eles foram lançados na fornalha, e pela graça de Deus eles foram livres da fornalha. Tinha a marca na mão de Sadraque, Mesaque e Abednego? Na testa de Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Há uma simbologia aqui. É pensar como a besta, é fazer como a besta, é ser um besta. Eu não podia evitar. Essa é a realidade, meu irmão. Para que não pudesse comprar e vender se não tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número da besta. Então aqui, eu já expliquei, naquele tempo estava acontecendo aquilo. E hoje também acontece, ou não acontece? Ou não acontece isso? As pessoas que são comerciantes, quantas vezes eu já ouvi dizer: olha, se eu fizer tudo certinho, pastor, não sobrevivo. Se eu não emitir sem nota, não dá. Se eu não fizer isso ou aquilo, não vai. O que é isso, meu irmão? Você está pensando como a besta e você está fazendo como a besta. Porque quem que criou esse sistema perverso? Quem foi que criou? A besta do mar. Para justamente você fazer conforme ele quer que você faça. Está entendendo? Isso está presente nos dias de hoje. Isso é real nos dias de hoje. Nós já vivemos um sistema corrupto. E é verdade sim, se você não fizer, não sobrevive. Por quê? Porque o sistema foi gerado para isso, para que você possa se corromper na sua caminhada com Deus. Tudo tem a ver com isso. A sua história não é uma história de como você vai ser bem sucedido na sua vida. A sua história é uma história se você vai chegar no fim da linha, ou se Satanás vai arrebatar o seu coração antes disso. Essa é a verdadeira guerra. Essa é a verdadeira batalha que nós estamos envolvidos. Dragão e os seus amigos e os seus parceiros, as suas bestas, e depois nós vamos ver que tem uma meretriz também nesse negócio. Todos esses são artifícios de Satanás para poder enganar o seu coração, desvirtuar o seu coração, perverter o seu coração, corromper o seu coração, para que você não adore mais ao Senhor, mas para que você adore a outra coisa no lugar do Senhor. Esse é o objetivo de Satanás. Esse é o papel dessas bestas. E quando a gente perverte o nosso coração, quando a gente pensa que relacionar-se com Deus é relacionar-se a partir daquilo que Deus pode fazer na minha vida, e não a partir daquilo que eu posso me relacionar com Deus, nós estamos marcando a besta sobre nós. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número do homem, pois é o número do homem. Seu número é 666. E o que é esse negócio de 666? Alguns na história começaram a fazer uma numerologia e começaram a dizer que Nero sem a palavra isso, mas com a palavra daquilo, no aramaico de não sei da onde, vai dar 666. Outros disseram que Domiciano não dá certo, mas se você pegar Titus Flávios, que é o primeiro nome de Domiciano, então você faz assim, faz assado e vai dar 666. Outros ainda disseram que Hitler, no aramaico misturado com grego, não sei o que, vai dar 666. E tem muita gente querendo fazer uma numerologia absurda para chegar no tal 666. Quando a resposta é muito mais simples do que isso. Os números têm representações no livro de Apocalipse. Cada número representa alguma coisa. O 6 representa duas coisas. Representa imperfeição. Porque o 7
é o número da perfeição. E o 6 é aquele que é quase perfeito. O 6 também representa juízo. É no 6º selo, é na 6ª taça que haverá juízo. O que está sendo dito aqui? De uma maneira bem simples, é como se estivesse dizendo o seguinte: não se preocupem, Satanás não é o perfeito. Parece que ele vai ganhar, parece que vai dar certo, parece que ele é o grande vitorioso, mas deixa eu te explicar um negócio. Ele é o 666, ele é o quase 7, mas ele não é o 7. Ele é o fracasso vezes fracasso mais fracasso. Ele é o fracasso vezes o juízo. 666 significa o seguinte: Satanás já é um fracassado condenado por Deus. Então, tranquilize seu coração e confie em Deus. É isso. É simples assim. Em vez de ficar fazendo conta, teve uma época que não sei se vocês viveram isso, mas isso era tão vivo no Brasil que tinha gente que devolvia eletrodoméstico, chegou com código de barra 666 e mandava de volta. Pode não, é do capeta. Tem gente que acha que vai pôr 666. Eu acho que 666 na nossa cultura não é nem aceito. Eu acho que não deve nem fazer placa, por exemplo, 666. Não deve fazer. Mas não tem nada a ver. O número é simbólico, como todo número de Apocalipse. E o que ele significa? Que Satanás é um fracassado. E é por isso que o verso continua dizendo, começa falando isso: aqui há sabedoria. Aquele que tem o entendimento calcule o número da besta, pois é o número do homem, 666. É como se João estivesse dizendo assim: gente, não se preocupem, preocupa não, a besta da terra vai ser julgada, condenada e destruída. Ela é uma fracassada. É isso que ele está dizendo. O que fazer então? Vamos concluir aqui. Perdão, ficou escrito aí, não, escrito errado, perdão. Não adore governos, autoridades, ideologias e filosofias. Não adore, meu irmão, não adore. E o tempo que nós estamos vivendo, como isso é terrível. E veja bem, meu irmão, eu não estou dizendo aqui que você precisa ser contra o governo, ou que você precisa ser a favor do governo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o governo, ou os governos, seja lá de que lugar você adora, não devem ser adorados. As ideologias, seja lá qual for a sua, não deve ser adorada. As filosofias não devem ser adoradas. Qualquer autoridade pastoral, religiosa, seja quem for, não deve ser adorada. Nunca. Quando nós fazemos isso, nós estamos perdendo para a besta do mar. Segundo lugar, fuja dos falsos mestres, cujo evangelho não seja o centro. Como que você sabe se alguém está pregando a verdadeira palavra do Senhor Jesus? Se o evangelho é o centro dessa palavra. Se o evangelho, se a exposição das escrituras. Meu irmão, tem acontecido uma coisa interessante. Eu preciso dizer isso. Me entenda bem. Mas eu tenho recebido mensagens de pessoas que têm nos assistido pela internet, agradecendo as mensagens e coisas nesse sentido, e estão dizendo o seguinte: pastor, como está sendo interessante ver alguém que lê a Bíblia e explica os versículos da Bíblia. E olha a que ponto de absurdo nós chegamos. Afinal de contas, o que é que nós estamos indo fazer numa igreja? Por que você está ouvindo um pastor, se ele não está explicando a Bíblia? O mínimo que a gente espera é ir numa igreja e ter alguém ali que explique a Bíblia. Mas isso tem se tornado cada vez mais raro. Por quê? Porque a besta da terra já atua entre nós. O falso profeta está no nosso meio. Terceiro lugar, cuidado com milagres e prodígios que não apontam para a glória de Deus. Se não é a glória de Deus que está sendo manifesta, se não é a glória de Deus que está sendo destacada, se não é Deus que está sendo apontado através desses milagres, desses prodígios, mas é a bandeira de uma instituição, é o nome de um indivíduo,
Então fuja desse lugar. Quarto lugar, não tenha a marca da besta. E o que isso significa? Não pense e não haja de acordo com a besta. É simples assim. Não tenha a marca da besta. Não pense e não haja de acordo com a besta. Ou seja, não tenha um 666 encravado na sua testa e nas suas mãos. Tem muito mais gente com essa marca do que se imagina. Quinto lugar, se tudo desmoronar, preste atenção nisso, meu irmão, aguente firme. Cristo está vindo nos resgatar. Até lá, somente tenha paciência e perseverança. O mundo está acabando, a besta está vencendo, o mal parece que está sendo maior nesses dias, pastor. Parece que o mundo está piorando. Eu tenho ouvido muito esses discursos. Não parece não, meu irmão, o mundo está piorando. As bestas de Satanás estão surgindo, elas estão cada vez mais destacadas, elas estão cada vez atuando de maneira mais forte em nosso meio, e elas vão nos perseguir, e nós seremos aparentemente derrotados. Por isso nós precisamos aguentar firme. Aguente firme, porque a verdadeira vitória está em Cristo Jesus. Sexto lugar, não caia na idolatria dos prazeres de Satanás. Satanás está querendo te seduzir de todo jeito, de toda forma. Ele está querendo te enganar, ele está querendo te desvirtuar de toda forma. Fuja desse negócio. Sétimo lugar, os que estão no livro da vida são sustentados pelo sangue do Cordeiro. Isso aqui é muito importante, meu irmão, porque essa é a verdade do Evangelho. Jesus, quando foi, ele disse: o bicho vai pegar. Ele falou em outras palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Vocês vão ter aflições, vocês vão ter dor, vocês vão ter momentos difíceis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e eu fiz vocês vitoriosos. Por isso suportem tudo que tiver que suportar, aguentem tudo que tiver que aguentar. É isso que Paulo escreve em 1 e 2 Tessalonicenses, é isso que Pedro escreve em 1 e 2 Pedro. A mensagem toda está em volta dessa realidade. Olhe para Cristo, olhe para o Evangelho de Cristo, olhe para o que Cristo fez, olhe para a vitória que há em Cristo Jesus e suporte, porque Cristo está com você. Você não está sozinho nessa caminhada. Em último lugar, nossa última frase diz assim: uma das coisas mais lindas de Deus é que Ele não nos esconde as grandes dificuldades que enfrentamos nessa vida, mas Ele nos garante que mesmo na pior das circunstâncias, podemos confiar na vitória de Cristo, nosso Salvador. Essa é a beleza do Evangelho, meu irmão. Eu sei, esse texto é um texto pesado, difícil, porque Deus expõe como as coisas acontecerão e como serão terríveis para nós. Mas esse texto não é para desanimar o seu coração. Esse texto é para te dar força para suportar as adversidades, as dificuldades, os dias maus que você tem passado. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu sei que há sofrimento, eu sei que há dor, mas suporta, eu estou aqui com você para suportar com você. Eu estou aqui com você para te suportar. Eu garanto a sua vitória. Aguente firme, porque a sua vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Essa é a realidade do Evangelho sobre nós. Queria ter um tempo de oração. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu queria orar pelas pessoas que estão em dificuldade, enfermas, pessoas que estão sofrendo. E da última vez nós pedimos para as pessoas escreverem aqui quais são os pedidos de oração. Se você puder, faça isso, escreve aí no YouTube qual o seu pedido de oração. Nós vamos orar aqui agora de forma mais geral, mas depois nós vamos estar olhando pedido a pedido aqui, fazendo uma oração de forma mais individual por cada um desses pedidos. Mas eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento para a gente falar com o Senhor. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor não nos esconde a realidade. O Senhor nos mostra como os dias são difíceis, como os dias são maus, mas o Senhor também nos mostra
Por que nós devemos suportar? Por que nós devemos continuar firme? Por que nós devemos continuar adorando a Ti? Por que nós não devemos perverter e desvirtuar a nossa adoração e o nosso relacionamento contigo, ó Pai? Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor se faz presente na nossa história, no meio de nós, encorajando o nosso coração e nos fazendo forte para suportar as dificuldades e as adversidades, ó Pai. Eu quero colocar, ó Pai, diante do Senhor as pessoas que estão sofrendo nesse momento, pessoas enfermas, pessoas que têm passado por dias terríveis, lutas tenebrosas, Pai. Eu quero clamar ao Senhor, coloca a Tua mão de graça, realiza o Teu milagre, aquele que glorifica o Teu nome, ó Pai. Que em nome de Jesus essas pessoas possam testemunhar do Teu poder e serem testemunhas vivas daquilo que o Senhor faz, da bondade do Senhor, ó Pai. Pai, eu quero clamar ao Senhor pelos comerciantes, empresários grandes e pequenos, que têm passado por dias difíceis, atormentados, ó Pai, por tantas dificuldades que têm se apresentado por conta do contexto que estamos vivendo, Deus. Pai, em nome de Jesus, dá estratégia, abra as portas, dá sabedoria e entendimento para que eles possam continuar vivendo e glorificando o Seu nome por meio dos seus negócios. Faça o mesmo, Pai, na vida daqueles que estão empregados. Os trabalhadores possam trabalhar como se fosse para o Senhor, ó Pai. Gratos porque o Senhor tem sustentado cada um deles, ó Deus. E Pai, nos usa como igreja, como o povo do Senhor, para ser instrumento da bondade do Senhor naqueles que estão sofrendo, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão passando necessidade, fome, dificuldades físicas, ó Pai. Nos desperta com compaixão, com amor, para olhar para essas pessoas e ser agente do Senhor, como instrumento poderoso do Senhor. Que nós possamos ser uma igreja, Pai, que revela a Tua glória e não a glória de homem algum ou de instituição alguma, Pai. Que nós possamos viver o Teu Evangelho, que as nossas decisões sejam centradas no Teu Evangelho, motivadas por causa do Evangelho, ó Pai. Que seja o Senhor atuando sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Nós temos alguns avisos. Amém. Alguns últimos avisos. O primeiro deles é que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta online. Aí está o QR Code e o código Pix, também tem aí os dados bancários, então você pode fazer isso. E nós queremos pedir para que você faça de fato a sua contribuição e que você se torne alguém, qual é a palavra que eu quero usar aqui, meu Deus? Regular nesse processo, ou seja, que fazer parte do reino de Deus financeiramente não seja uma desculpa, não seja uma promessa, mas seja um compromisso com o reino. É para isso que Deus tem chamado você. Nós dessa igreja temos passado muitas dificuldades financeiras, mas o que mais dói a gente não é o fato de faltar dinheiro para isso ou para aquilo. O que mais dói a gente é faltar dinheiro para realmente estender a mão para aqueles que precisam nesse momento. E nós queremos ser esse instrumento de Deus. Aliás, nós já estamos sendo e vamos ser em nome de Jesus. Mas nada disso é possível se você não fizer a sua contribuição financeira. Então eu quero pedir que você faça parte, contribuindo financeiramente, sendo fiel dizimista e fiel ofertante, tá bom? Se você puder fazer uma oferta especial para a construção, nós já estamos numa etapa bem avançada aqui, e queremos pedir para que você faça isso. Meu irmão, toda vez que a gente pede dinheiro aqui, não é com incunho de que você vai ser mais abençoado ou coisa do tipo, mas é apelando para o seu senso de que faz parte do povo de Deus. Esse é o apelo que a gente faz. E uma oferta para uma obra como essa, é você entendendo que esta igreja é sim um agente do reino de Deus, e que o que ela faz é sim relevante para a nossa cidade especialmente, e também para fora da cidade, tá bom? Então se você tem condições, faça essa oferta, ok? Também queremos pedir para você fazer o seu cadastro. Se você ainda não fez o seu cadastro, basta você bater o QR Code aí e você já vai ser direcionado para a nossa página de cadastro. Nós vamos lançar o nosso aplicativo agora no fim do mês, então vai ter o aplicativo, por isso esse cadastro é importante, que a gente vai ter uma série de ferramentas que a gente quer compartilhar com você também, tá bom? Mais um aviso: se você quer fazer parte do grupo de comunicação do WhatsApp ou do Telegram,
também tem aí o QR Code. Você viu que está tendo QR Code para tudo. Então basta você bater o seu celular aí no WhatsApp ou no Telegram, o que você preferir, e você vai participar. Se o WhatsApp, por acaso, você for entrar e não deu, é porque encheu. Aí você vai para o Telegram, porque o WhatsApp tem limitação, o Telegram não tem, tá bom? Nós queremos avisar que, independente de decreto, a gente tem avisado isso já tem 3 semanas, eu acho, nós optamos por manter o nosso culto online. Num primeiro momento, essa decisão era muito motivada por causa do momento em que estamos vivendo e por causa da previsão ruim que há sobre esse mês de abril. Mas também agora, em função das reformas que estão sendo feitas na igreja, nós não teremos condições de fazer o culto presencial nas próximas 2 semanas. Então, por isso, até o fim do mês de abril, nós manteremos o culto de maneira online, tá bom? Semana que vem nós continuamos a nossa série A Verdadeira Guerra. Se hoje nós falamos sobre os nossos inimigos, e semana passada nós falamos sobre o nosso herói, nós agora vamos ver no verso 14 como é que finaliza esse negócio, porque até agora Jesus venceu tudo na cruz, o dragão com as 2 bestas está detonando a gente, e a gente quer saber que hora que Jesus entra nesse negócio. E é isso que nós vamos ver, ou começar a ver, a partir do nosso próximo encontro na próxima semana, tá bom? O último aviso ainda, terça-feira tem a nossa live, especialmente para pequenos e médios empresários. Nós vamos falar sobre como enfrentar esse momento de crise. Nós vamos ter um bate-papo local com 3 empresários ou 3 comerciantes da nossa cidade aqui, e para entender como é que eles estão enfrentando esse momento de crise, quais são as estratégias, quais são as formas e etc. Tem sido muito legal isso. Essa é uma pequena contribuição que a gente tem dado para, de repente, você, pequeno empresário, grande empresário, que tem faltado ideia, tem faltado estratégia, tem faltado ânimo para o seu coração. Às vezes você ouve um bate-papo desse e o seu coração já é reanimado, tá bom? É das 7h30 até às 8h30, ok? Muito obrigado por você que participou do nosso culto, que esteve presente. Louvado seja Deus pela sua vida. Aí estão as nossas redes sociais. Então se inscreve aí no canal do YouTube, segue a gente no Facebook, no Instagram, enfim, esse negócio todo. Sempre que você digitar IP Petrópolis, você vai achar a gente por aí, tá bom? Vamos fazer uma última oração. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esse dia, por esse culto, por esse tempo de adoração, por essa entrega do nosso coração ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos conduza, Deus, debaixo da Tua graça, Pai, as nossas vidas. Que o Senhor coloque a Tua mão de graça sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Que o Senhor, ó Pai, coloque a Tua mão sobre os nossos corações e as nossas emoções, ó Pai. Que seja o Senhor sustentando a nós hoje e sempre. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.